Bem-vindos a mais um episódio do Cartórios Cast. Estamos aqui hoje na presença do Júlio César Cláudio de Oliveira. Ele é gestor administrativo do 2º Registro de Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica de Guarulhos, um dos nossos principais clientes, e está nos dando a honra da presença dele. Vai falar um pouco aqui sobre a vida pessoal, sobre as suas conquistas, sobre o que ele no que ele vem ajudando o Marcelo Veloso, que é o titular do cartório, a conquistar tantos prêmios como vem conquistando. Tudo bom, Júlio? Tudo bem, Alberto. Obrigado aí pela oportunidade. Agradeço em nome do Dr. Marcelo, em nome do 2º RI de Guarulhos, porque evidentemente ninguém faz nada sozinho. Então aqui represento toda uma equipe, né? Me sinto lisonjeado e vim aqui bater um papo com vocês em relação aos nossos trabalhos lá. E fica à vontade de perguntar o que achar pertinente. O câmera é complicado, né? Sim, deixa a gente um pouco mais constrangido, mas tem a facilidade que já somos amigos de mais de 10 anos, aí já tem uma caminhada bacana pela frente. E eu acho que tem uma parceria muito grande, né? Resgatar todos esses momentos num podcast, eu acho que é interessante, né? Tipo, tem muito já participação do Serac no 2º RI de Guarulhos, tem muita demanda que eu acho que ajudou também o Serac a aperfeiçoar, principalmente esses setores relacionados ao RH, né? Onde a gente tem uma cobrança mais incisiva em relação às nossas demandas, mas eu acho que a gente vem de alguma forma ao longo desses quase 13 anos, né? Agora já se completaram em outubro, de quando o Dr. Marcelo assumiu. Eu acho que a gente vem evoluindo ambos, né? Tanto que a relação cada vez mais fortalecida, novos produtos surgindo, aderindo, sendo pioneiro em alguns, né? Como é o caso lá do BPO, do RH. Então, eu acho que a gente vem a contento evoluindo os dois lados e servindo como exemplo ambas as empresas. Eu acho que isso que é legal. Legal. E conta um pouco da sua história de vida. Como é que você chegou a ter essa... enfim, como foi seu crescimento profissional? Tá, eu me considero um jovem sonhador que venho batalhando bastante para realizar meus sonhos. Sou testemunha disso. Comecei... eu sou mineiro, sou nascido em Itajubá. E em Itajubá foi onde eu comecei meus primeiros passos ali na carreira profissional, onde tive a oportunidade de vender picolé na rua. Eu vendia coxinha na época do frio, porque daí não saiu picolé, eu vendia coxinha. E no meio tempo ali eu vendia às vezes canudinho de doce de leite com aquelas cestinhas de bambu no braço. E ia nas cachoeiras, aproveitava, né, como qualquer moleque, para tomar um banho, já vendeu picolé, fazia uma renda, e tinha que ficar atento, porque você só podia consumir na época, acho que era 2 ou 3 picolé, e se derretesse o restante descontava do seu. Então aquela briga ali, você tinha que ser rápido ali. Mas é uma coisa que assim, me deu muita expertise de venda, de comércio. Depois, meu pai, eu sou filho de imigrantes nordestinos. Meu pai é de uma cidadezinha do Agreste, do Rio Grande do Norte, chamado Pacifica. E aí meu pai veio para São Paulo, começou a trabalhar em lanchonetes, esse tipo de coisa. Depois foi para a construção civil e a gente firmou residência em Itajubá. Então já nasci em Itajubá. E aí começou a ter um boom da construção civil em Campos do Jordão. E meu pai migrou para Campos para trabalhar em Campos e nós continuamos morando em Itajubá. E aí só acabava vendo meu pai final de semana e tal. E minha mãe, um belo dia, falou para ele tinha comprado já um terreno em Campos. Por que não mudar toda a família para Campos? E aí nós passamos a morar num porão de 2 cômodos. Somos em 4 irmãos, então a gente se revezava. Eu tinha uma caminha de mola que eu tinha que desmontar, porque eu travava a porta, então eu desmontava para poder sair. E ali em Campos a gente começou, era bem mais sofrido, cidade fria, tal, tipo, baixa renda sofre bastante em lugares assim. E depois a gente teve uma oportunidade de morar por um período de caseiro na casa do Walter Torre. E aí foi onde eu acho que assim, o meu horizonte ampliou, porque eu já tinha meu irmão mais velho que já estava desbravando, já estava na aeronáutica, já tinha uma bagagem um pouco à minha frente. E aquele convívio ali com o Walter Torre, muitas vezes final de semana, desprovido daquela formalidade, né? Às vezes tirando uma praga no jardim, lavando uma calçada, lavando o carro,
comecei de alguma forma a empreender ali. O pessoal jogava tênis, a bolinha caiu, eu ia buscar, ele fazia o pessoal me pagar. Então a gente foi começando, mas eu tive bons exemplos ali de que tudo era possível e que a diferença entre o negativo do rico e do pobre era só a quantidade de zero que existia no extrato. Então ele me deu muito horizonte. Tive a oportunidade de já no cartório mandar-lhe uma mensagem ainda, porque ele faleceu não faz tanto tempo, né? Em vida, ainda para dizer onde eu estava, e fui parabenizado. E ele reconheceu toda a evolução daquele moleque que ficava ali tirando praga no jardim, lavando o carro. Então isso foi muito bacana. Daí, como meu pai estava na construção em Campos, porque daí ficou mais a minha mãe como caseiro, meu irmão estava na aeronáutica e minhas irmãs ainda dentro de casa, ajudando a minha mãe. Eu acabei indo para o escritório onde meu pai trabalhava na construção civil. E iniciei como office boy. Então fiquei de 94 a 2000 como office boy, onde eu tive a oportunidade de aprender esse contato mais com o financeiro e fui paralelamente aos estudos, avançando. Depois cheguei a fazer técnico em contabilidade e aí me despertou esse interesse do administrativo. Então, na época era fax ainda, né? A gente mandava a planilha de Excel, separava as notas, cada cliente, eu lembro que cada cliente de obra, a gente identificava o depósito do cliente pelos centavos. Então, a obra do Alberto, todos os depósitos eram 1 centavo, a obra do Martins era 3 centavos. Então, pelos centavos do depósito, eu identificava de quem era. E aí eu somava aquele valor, ia lá na relação de notas e via, dá para eu pagar até tal nota. Então, até tal nota nós íamos pagando. O salário do pessoal, a gente ia no banco, sacava em dinheiro, tinha que separar todos os envelopinhos, colerite e tal. Então isso foi me aproximando desse ambiente de gestão. Era um lugar bem organizado, dentro do limite de recursos que existia à época, mas de alguma forma me despontou esse horizonte da administração. Nisso eu fui fazer técnico em contabilidade. Quando chegou em 2000 me tornei militar. Voltei para Itajubá. Fiquei militar por 1 ano, gostaria de ter seguido, era uma coisa que eu gostava na época. Não tive oportunidade e eu gostava muito do Exército, particularmente até por conta de uma superação de um caso de saúde que eu queria me provar. E aí, depois de transcorrido 1 ano, eu não tive oportunidade porque um colega acabou se beneficiando pela vaga. Saí, voltei para Campos do Jordão. Voltando para Campos do Jordão, fui procurar emprego. Lá a maioria das coisas é hotel, restaurante, esse tipo de coisa. Fui para um hotel. Tive a felicidade de encontrar um jovem lá também, uma pessoa que eu admiro muito, que é o Heitor. E aí fui pedir emprego para ele. Ele falou: o que você está fazendo em hotel? Eu falei: nada. Você sabe dirigir? Eu falei: sei. Aí ele falou: eu comprei esse hotel há pouco tempo, eu também não entendo nada de hotel, vamos aprender junto? Eu falei: vamos. E nisso eu comecei a trabalhar e eu fazia um turno dobrado, porque eu precisava de uma renda maior para custear a faculdade. Nisso eu já estava ingressando na faculdade. Então eu trabalhava da meia-noite ao meio-dia, todos os dias. Caramba. E eu saía do hotel ao meio-dia, então ia para casa, descansar, fazer algumas coisas. E às 6 horas eu tinha que estar no portal da cidade para descer, porque a faculdade era em Taubaté. Então eu tinha que descer para Taubaté, estudar, 11 e pouco, subir a serra de novo, voltar. E aí as coisas foram acontecendo e eu aproveitava da madrugada durante a semana que não tinha movimento de hóspede para estudar, fazer meus trabalhos. Eu não tinha computador em casa, ele me liberava o computador da recepção, então a gente se ajudava. Era um hotel pequeno, a gente tinha que aprender a fazer de tudo, trocar resistência, pintar, cortar grama, você tinha que se manter. Multitarefa. Multitarefa, mas assim, foi uma baita de uma escola assim, que eu tive muita oportunidade. E sempre foi muito transparente a nossa relação. Então foi bacana. E era uma idade próxima a nossa, então a gente criou uma amizade bacana. Depois chegou a ser meu padrinho de casamento, tudo. Temos amizade até hoje. E ali do hotel, a gente continuou, foi, até que um belo dia começou a se hospedar no hotel um hóspede que era o gerente geral do Santander, de Campos do Jordão. E ele era residente de São José dos Campos, o Joel. E aí, um belo dia, o Joel chega de madrugada, durante a semana ali, depois da meia-noite, e me encontra fazendo um trabalho de faculdade na recepção. E pergunta: ô Júlio, o que você está fazendo? Eu falei: eu estou estudando. O que você estuda? Eu falei: estudo administração de empresa. Mas você não tem vontade de trabalhar no banco? Eu falei: já tive, porque enquanto office boy da construtora eu tinha muito
contato com o pessoal do Bradesco. Entreguei currículo, nunca aconteceu de chamar. E aí ele falou, eu vou falar com o Guto então e vou te inscrever numa vaga que vai surgir. Só que tem uma prova, você tem que fazer uma prova. Fica 6 meses o CPF, se você for reprovado, fica 6 meses bloqueado e tal. Então estuda, conhecimentos gerais, português e tal, não sei o quê. Eu vou falar com o Guto. E ele foi e falou. E aí eu fui fazer a prova. Tive a felicidade de ser aprovado. Entrei no Santander em 2007. Lá mesmo em Campos do Jordão. Em Campos do Jordão. Ainda participei da transição Real Santander, ajudei ainda na agência em Campos. E aí eu já almejei, logo ao entrar, que eu gostaria de ser gerente geral ou gerente de pessoa jurídica. Fui trabalhar no Van Gogh, tive uma decepção que o colega que me levou ao banco acabou sendo demitido por uma situação interna lá do banco. Até hoje eu acho que foi uma pena acima do que foi cometido, mas não cabia a mim. Mas teve uma atitude muito digna, porque eu tenho para mim que tinha vindo 2 demissões. E como ele tinha autorizado a situação, ele falou, olha, tudo bem, eu estou prestes a aposentar, mas com o menino, não, porque ele fez o que foi mandado, seguiu todas as regras e tal, mas aquilo ao mesmo tempo me despertou uma situação de que assim, no banco eu seria mais um. Eu falei, já que é para ser mais um, eu vou ser o número 1. E banco é vendas. Eu lembro que na minha entrevista de RH, para a seleção, a pessoa do banco falou para mim assim, olha, o grande problema de banco, que as pessoas têm muita dificuldade, é vendas. São metas em cima de metas. O que você acha disso? Claro, para um jovem que vendia picolé, às vezes a 30 e poucos graus, na rua, gritando, olha o picolé, trabalhar de social no ar-condicionado e oferecer um produto, não vejo grandes dificuldades, não. E eu lembro que comecei a vender. Um belo dia eu fui convidado, até então era o Fábio Barbosa, que foi diretor, presidente da Abril, estava como presidente do Santander, me convidou para vir numa corrida em São Paulo da Stock Car, por conta do destaque que eu estava tendo em vendas. Comecei a focar bastante no serviço, me qualificando, fiz pós-graduação em gestão e estratégia de negócio, depois tirei a certificação CPA 10, que na época era uma exigência para se tornar gerente. Fiquei ainda um bom tempo tentando, tinha um programa de remoção de vagas que você podia se cadastrar, tipo uma intranet. Então eu cadastrei para João Pessoa, cadastrei para Natal, cadastrei para Taubaté, São José, e nada acontecia. Trocou-se gerente umas 2, 3 vezes, e a todo momento você tem que provar, né, para o gerente, que é teu chefe direto, e para o regional. E aí estou lá naquela tentativa, nada acontecendo. No momento que eu estava muito bem, eu estava em 2º lugar na regional do Vale do Paraíba, pegava de Campos do Jordão, São Bento do Sapucaí e até Queluz, ali na divisa com o Rio de Janeiro e São José dos Campos. Então assim, eu estava numa fase muito boa assim, de vendas, de destaque e tal, e as coisas não estavam acontecendo. Por destino, tinha umas empresas, como eu trabalhava no Van Gogh, que na época a folha de pagamento, eles traziam uma planilha com o nome dos colaboradores e os valores. Você fazia um débito na conta da pessoa e ia transferindo. Isso era a folha de pagamento da época, né? Teve uma empresa que o administrativo saiu. E aí ela me fez uma proposta muito boa na época, em 2011, meados de abril, março. Financeiramente era irrecusável a proposta. E aí eu me deparei com uma situação que eu acredito muito hoje em dia, que você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Quando eu olhei para o lado, eu não tinha ninguém que pudesse me dizer que aquela proposta era algo atingível, era algo que eu poderia consolidar, era algo que... E por acaso eu tinha conhecido já há algum tempo um jovem, que ele é um pouco mais novo do que eu, que é o Dr. Marcelo, no banco. Que ele chegou no banco e eu abri a conta dele no banco. Porque lá, como eu trabalhava no Van Gogh, eu ficava como assistente do gerente geral e não tinha o gerente de pessoa jurídica, então eu fazia esse trânsito. Então eu lembro, atendi, abri a conta, na época não tinha cartão provisório, eu tinha uma planilhinha que eu controlava a conta de todo mundo que eu abri e tal, então eu acho que eu entregava um pouco a mais daquilo que eu fui contratado em todos os lugares que eu passei até hoje. E aí o cartório que ele assumiu era bem ao lado do banco, e logo em seguida ele mudou para um outro bairro e tal.
E me convidou para ir conhecer e nunca tinha tido oportunidade. Quando eu recebi essa proposta, por algum motivo eu lembrei dele. E liguei na maior humildade. Saindo da entrevista eu liguei para ele. Porque ele conhece a pessoa que me fez a proposta. E aí eu fui lá visitar o cartório e tal. Ele me apresentou tudo. E aí no final eu disse a ele: cara, desculpa, eu vim por algo a mais também. Eu vim para perguntar uma coisa muito simples. Quem está no interior acha que todas as oportunidades estão na capital. Você, como um jovem da capital, o que você veio fazer em Campos? Tipo assim, porque para nós que estamos aqui, é uma cidade que você trabalha todo final de semana, você depende do turismo, né? Então assim, te engessa de alguma forma. E aí ele me explicou: não, eu estou aqui por uma situação de concurso, então eu passei no concurso, eu vou ficar um período aqui, mas eu estou estudando, me qualificando para pegar um cartório grande. Me explicou como era. E era um mundo totalmente novo, assim, que eu nunca tinha despertado interesse para esse mundo, mesmo tendo uma irmã que era escrevente na época. Minha irmã era escrevente do Tabelionato de Notas e Protesto do Delguerce em Campos do Jordão, que também era meu cliente no banco. Mas nunca me despertou, a gente conversava coisa corriqueira, assim, mas como eu sempre tive uma visão muito mais para o administrativo, e sempre, quando se fala em cartório, você inevitavelmente já pensa no direito, né, como ferramenta para operar aquela profissão, eu nunca me deparei. E aí, quando eu conversei com o Marcelo, eu expliquei, falei: olha, eu recebi uma proposta assim, assim, assim. Se eu chegar na minha casa e falar para o meu pai, ele vai falar: pô, é irrecusável, que dúvida que você tem? E eu falei para a pessoa que o que eu não respondia de imediato é porque eu entendia que se eu estivesse falando sim naquele momento, pela educação que eu recebi, pelos valores que eu tenho, eu iria honrar, eu estaria decretando a minha sentença de morar numa cidade que eu gosto de passear, mas de morar eu nunca gostei de morar propriamente, até pelas situações. Pô, você ia para a escola, era um frio do caramba, você tinha que ir a pé, de bicicleta, não sei. Então, assim, teve alguns sofrimentos ali também. Então, eu optava por tentar morar em um local mais quente, que eu pudesse ter final de semana e tal. E aí, conversando com o Marcelo, eu lembro que a resposta dele foi uma resposta muito sábia, que ele falou para mim que dinheiro não era tudo, e que se não tivesse tocado o coração, que eu não fosse. E aquilo me balançou bastante, sabe? E eu lembro que, no término da conversa, ele comentou que eu seria um profissional que ele contrataria. Porém, naquele momento, ele não teria condição nem de me pagar o que eu ganhava no banco. Mas até aí tudo bem, a gente se despediu e ele falou: olha, mas torce, eu estou no próximo concurso. E eu estava estudando para a certificação da CPA 10 no banco, para poder tentar assumir uma carteira de pessoa jurídica. E aí, para minha surpresa, quando foi, acho que meados de agosto de 2011, alguma coisa assim, que saiu o resultado, e aí eu fiquei sabendo até por conta da minha irmã trabalhar, e o Delguerce estava no mesmo concurso também, que havia saído, e aí liguei, desejar os parabéns e tal. E passados uns dias ele me ligou, falando sobre como que funcionava a questão de visita, não sei o que, e se eu viria trabalhar com ele, que agora dava para a gente trabalhar junto. E foi estranho, porque assim, como eu não tinha pedido propriamente o emprego, né, tipo, e sim compartilhado uma situação, de pronto eu falei: ok, tipo. Só que quando foi para eu vir, que era outubro de 2011, eu já tinha assinado as minhas férias no banco. Então eu estava no período de férias, e aí ele falou: então você vem para Guarulhos para você ver onde é, tal, porque eu vou escolher Guarulhos, porque é mais próximo da minha família, minha logística de vida e tal. Você vem para a gente conversar. E aí eu vim. Me deparei com um prédio enorme ali, tipo, eu imaginava que eram várias empresas, né? Até porque Campos era uma coisa pequenininha, e eu imaginava que era um outro registro civil, não tinha esse conhecimento de que mudava de área e tal. E aí, ao chegar, a gente conversou e tal. Ok, voltei para Campos do Jordão, antes do término das minhas férias, fui ao banco e avisei que eu não voltaria de férias. E foi um boom, porque até então, das pessoas que eu conheço, ninguém até então havia pedido conta no banco, porque era tido como
um ótimo emprego, uma cidade que você trabalha final de semana, você não trabalha. Para quem trabalhava 12 horas por dia, eu estava trabalhando 6, né? Eu entrava 10 horas, saía 5. Então, tinha VR, bom, né? Dinheiro bom. Um VR relativamente bom e tal. E aí eu lembro o pessoal, pô, mas os benefícios? Eu falei, cara, eu não vou me prender a um VR, a um salário. Eu acho que eu posso mais. E o momento de arriscar é agora, tipo... E aí acabei aceitando, vindo para Guarulhos, fui em casa, desmontei meu quarto, carreguei, arrumei um porão em Guarulhos, morei um ano que eu não sabia, né, se ia dar certo, tal. Fiquei um ano morando ali, tive muita sorte porque eu cheguei num lugar, uma pessoa estava saindo e eu consegui comprar algumas coisas da própria pessoa que estava ali e tal. E meu pai tinha um conhecido ali na Vila Barros, em Guarulhos, e ao ligar o pessoal facilitou para mim a entrar, a questão de contrato, esse tipo de coisa foi tranquilo. Então eu lembro que eu chegava à noite, os caras da guardinha da rua me acompanhavam para abrir o portão, porque você não conhece ninguém. E nos primeiros dias foi muito ruim, sabe? Porque em Campos eu saio na rua, conhecia muita gente. E aí eu lembro que eu fui ao mercado e todo mundo passava por você e você é um estranho, né? Tipo assim, uma cidade muito grande, então falei, caramba, tipo, será que isso vai dar certo e tal? E ao mesmo tempo estava começando, já tinha começado o relacionamento com a minha esposa e tal. E aí também a mudança, como que ela ia aceitar, como que não ia e tal. Ela já tinha um consultório, estava consolidada lá em Campos, era dentista, né? Tinha a clientela dela, chegou a trabalhar na prefeitura. Falei, poxa, porque a proposta era boa para mim, né, para o Júlio, mas até então falei, ok. E aí começamos a trabalhar muito, era muito puxado, não foi uma transição, como vocês mesmos sabem, amigável, né? Foi uma transição bem problemática. A gente trabalhou muito, sofreu muito ali, os primeiros 6 meses foram terríveis, assim, de pressão, cobrança, né? Já chegamos com correção em cima, então foi um pouco conturbado, mas fomos aprendendo. E quando foi em meados de abril de 2012, nós mudamos, tivemos a oportunidade de mudar o cartório de sede, e aí as coisas começaram a ganhar um pouco a filosofia, a metodologia do Dr. Marcelo, porque só o fato de mudar de lugar, algumas heranças já ficaram, né? Então as posturas já foram outras. Sobretudo aquelas ocultas. Sobretudo as ocultas. Então ficou uma coisa bacana. E aí quando eu comecei a me deparar com esse ambiente de cartório, eu ficava ali ajudando, eu imaginei que eu seria tipo um caixa, alguma coisa do financeiro, só que a demanda era muita, e eram poucos braços ali para operar. Na época a gente estava com 28 funcionários, alguma coisa assim. O Marcelo também lotado de coisas, e eu fui me voluntariando em algumas situações que eu vi ele fazendo. O que é isso, como é, como não é, quer que eu tente ajudar. E aí a gente foi tendo tempo de conversar, daí eu falei para ele que eu tinha feito técnico em contabilidade, que eu tinha já administração, que eu já tinha pós em gestão de negócio e tal. E ele começou a soltar algumas coisas, até porque como uma pessoa que vinha do cartório pequeno, ele centralizava, né? Então também teve esse período de adaptação dele também, de começar a ter que descentralizar para as coisas poderem andar. Mas eu lembro que o primeiro caos que eu tive aqui foi carregamento de vale transporte, para você ter uma ideia. Porque em Campos até então você ia no ponto de ônibus, comprava os passes e entregava, né? Aí quando eu cheguei aqui, tinha aquela questão do cartão, né? Do cartão e a questão do intermunicipal. Então você tinha que fazer 2 carregamentos. Cara, eu comecei apanhando aí já. Tá, mas tudo bem, deu para entender depois, evoluir. E aí começamos a trabalhar, já tinha vindo o substituto para ajudar também. Então a gente ficou meio que em 3 ali na direção, e a esposa do Dr. Marcelo também nos ajudava na época. E aí as coisas foram surgindo, foram acontecendo, muitas demandas, e a gente se desdobrando. Com 6 meses eu falei para ele que eu ia para a faculdade cursar Direito, porque eu tinha visto a necessidade para poder auxiliá-lo melhor, porque eu sempre fui moldado na situação de que eu preciso, de alguma forma, provar para a pessoa que ele apostou no cara certo. E aí ele falou, não, você veio para o administrativo e tal. Tipo, eu falei, não, mas eu tinha curiosidade. Só que hoje eu tenho a faculdade a menos de 2 km de distância, 3 km do cartório. Em Campos não, eu tinha que descer a serra, é um desgaste. Aqui não, como eu não conheço ninguém,
como um bom gordinho, para se relacionar, ou você vai para academia ou você vai para a faculdade. Eu preferi estudar. E aí eu fui cursar Direito ali na UNG, e aí as coisas começaram a familiarizar ainda mais. Hoje eu posso dizer que, depois de ter feito Direito, fiz pós-notarial registral, estudo bastante o assunto relacionado a cartório, principalmente o âmbito de gestão, que é o que eu sou apaixonado, que hoje eu trabalho num lugar que eu amo, faço o que eu gosto, trabalho com uma pessoa que eu admiro, que eu tenho como referência profissional, como referência de caráter, como referência humana. Eu acho que hoje eu sou um ser humano muito melhor do que aquele cara de 2011, porque hoje eu convivo com um cara muito bacana, um cara muito, muito humano, muito verdadeiro, que você chega com um problema na mesa dele e ele sempre direciona você para a solução, te ensina a escolher melhor as batalhas pela qual vale a pena entrar ou não. Então eu brinco que eu faço uma faculdade de teologia ali do Veloso, porque realmente é um cara fora da curva e um profissional assim, de maior escalão. Então isso me motiva bastante. Só que, por outro lado, me sobe a régua de entrega, né? Porque a minha régua é muito alta. Pois é. Mas é bacana você saber que você entrega a contento para alguém que tem a fama de ser exigente, mas exigente ao ponto atingível. Então, nos dá todas as condições, nos dá toda a estrutura, não mede esforços também para apoiar. Então, é muito bom. É muito bom trabalhar no 2º de Guarulhos. A gente tem muitas coisas em comum, porque eu também tive uma infância, não vou te dizer que foi pobre, porque não foi tão pobre assim, né? Mas você vendia picolé na rua e eu tomava conta de carro no cemitério. Então, essa época do ano os vizinhos não reclamavam. Essa época do ano aqui, eu ia para a porta do cemitério, finados principalmente. Nossa, era sempre bom. Tinha um troquinho, né, no bolso lá. Mas, enfim, eu digo que a nossa história se parece um pouco porque também admiro muito o meu presidente, né, o Martins. Modelo a minha vida por ele, porque, como você bem disse, se somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, então a gente tem que conviver com pessoas que estão sempre acima do nosso padrão, pelo menos, né? Sim. Mas não qualquer pessoa, né? Pessoas que nos oferecem a possibilidade de crescer junto com eles, né? E eu sei, o Marcelo é um cara espetacular, é muito centrado, ele, embora seja novo, eu acho que ele teve uma herança genética aí, né? O Dr. Demerval. Sim. Era uma pessoa muito, muito boa, muito legal. E enfim, você fez primeiro administração, depois você fez direito. Depois eu fiz direito. Entre a administração e o direito, eu tinha feito uma pós de gestão e estratégia de negócio. Aí depois eu fiz direito já em Guarulhos. Aí depois eu fiz uma pós notarial registral para poder entender um pouquinho melhor desse cenário. E depois, agora eu tenho estudado mais as questões relacionadas a... É isso que eu ia perguntar. E aonde entra o RH nessa sua história, cara? Porque você é um cara que entrega muito, que você... Eu acho que para a gente poder entregar, a gente tem que conhecer. Sim. Né? Eu estou terminando um MBA de gestão estratégica, mas te confesso que é uma área bastante, não pesada, mas depende de muita leitura, de muito engajamento, né? de muita entrega. Né? Sim, e é engraçado porque assim, é sempre uma entrega de você para com o outro, né? As pessoas sempre estão preocupadas para com o outro, você sempre tem que estar motivando o outro, entregando para o outro, e às vezes as pessoas esquecem também que do lado de cá também tem um ser humano que também precisa estar motivado, precisa ter seus descansos, suas energias renovadas também, né? Mas eu acho que essa parte do RH ela começou muito ali forte no escritório da construtora, quando a gente fazia os pagamentos e eu via quanto que aquelas pessoas ganhavam. Eu acabava às vezes indo na obra
ajudar meu pai a fazer as medições. Então, tinha aquele pedreiro que era avulso, você tinha que fazer a medição de quanto que ele rebocou, do pintor. Você vivenciava. O ganho deles era por alguns eram registrados e alguns eram por empelheita, né, que eles chamam, né? Então, quanto que é para você fazer essa sala? Então, a pessoa cobrava X e você media para poder, ou às vezes era por medição. Então, a gente tinha o pessoal de hidráulica, de elétrica, que era terceirizado e tal. Isso foi me familiarizando e foi vendo essas situações, foi me vendo situações de... Eu lembro que o pessoal dava o alimento, o pessoal reclamava, quando era as marmitas, levava as marmitex para o pessoal reclamava que não era... Tudo fazia uma piada, né? Eu lembro que a carne moída era o chapisco. Então, o pessoal reclamava, eu ficava vendo aquela situação. Depois teve uma situação que a gente começou a doar a cesta básica, então eu ia no mercado, comprava os alimentos, aí separava, né, as cestas para todo mundo. Depois veio o sindicato para cima, falando que não era daquele jeito. Eu fui vivenciando isso e fui me aproximando. Depois eu fui pro hotel, e no hotel, por ser um hotel pequeno, a gente fazia de tudo. Só que tinha um lado bom também, porque o caixa sempre foi aberto. Todo mundo sabia quanto que dava e quanto que eram as despesas. E eu lembro que, comentando com o proprietário na época, às vezes dava aqueles períodos sazonais e aparecia um hóspede, sei lá, meia-noite, que ia embora meio-dia. Por que eu não podia baixar a diária para poder lotar? Na minha cabeça, se lotasse, ia dar valor, e ia dar a caixa, né? E aí um dia ele sentou e falou, eu vou te explicar, calma aí, vem cá, vamos fazer uma conta. E aí eu lembro que a gente foi calculando quanto que custava para lavar roupa de cama, quanto que custava toda a operação do hotel, e aí a gente chegou, olha, tipo, sei lá, na época, a diária mínima para você, como diz o dito popular, trocar cebola é R$70. Então, abaixo disso não vale a pena, porque a gente está pagando. Falei, ok, cheguei nisso aí. Então, eu comecei a entender a questão dos valores. E aí o funcionário sempre acha que ganha pouco, né? Qualquer funcionário quer ganhar um reajuste. E aí eu falei, como a gente poderia ganhar um pouco melhor? Como que a gente pode tentar alguma coisa? Eu falei, quanto menos funcionários eu tiver, melhor eu consigo remunerar. E aí foi onde a gente fazia a parte de pintura, a gente fazia a parte de ajuda em algumas situações que precisavam, e depois o que nós fizemos? A gente criou o pagamento dos 10%. E aí os 10% eram facultativos para os hóspedes. E sendo facultativo, o que acontecia? Ele era justificado pelo serviço recebido. Então, se a pessoa estava satisfeita, ele pagava. Se ele não estava, não tinha problema nenhum. E aí ele falou, olha, como esse 10% é vocês que estão criando, esses 10% eu rateio tudo para vocês. Então começou a dar um plus no nosso salário. Ele começou a nos ver como um bom profissional também. Temporada, às vezes a gente chegava a tirar tipo o dobro do salário. Só dos 10%? Só dos 10%, uma comissão ou outra que dava. E aí criou um ambiente saudável, porque como era rateado por todos, entre as camareiras e nós da recepção, o negócio ficou muito harmônico. Então a gente conseguiu tocar de uma forma muito tranquila. E aí eu fui me aproximando. Quando cheguei no banco, me incomodou porque eu tentava ser transferido e o pessoal falava que tinha a política de uma forma transparente e não conseguia. Só que, por outro lado, o que me chamou muita atenção no banco foi que nós ficamos 15 dias aqui em São Paulo, num treinamento ali no antigo prédio do Banespão, o prédio símbolo no centro. E a gente teve um treinamento com um cara de RH que a gente saiu daquela sala, tipo assim, que você, no caso do Santander, por ser vermelho, você já falava que o sangue era vermelho, né? Mas com uma vibração de colocar aquele crachá no pescoço, que era algo surreal. Eu lembro que nós descemos na agência, embaixo desse prédio, tem a agência que é a 01 do Santander. Nós descemos para fazer um treinamento de atendimento e a gente esvaziou a agência rapidamente, porque cada um foi numa fila do caixa eletrônico, orientou dentro da agência também, e rapidamente a gente resolveu o problema. E os critérios de comissão, teve uma época que a gente recebia comissão em euro, tal, não sei o que, era muito bem montado, sabe? Era muito bem estruturado. E o RH tinha o que hoje talvez a gente chama de cultura organizacional, né? Muito clara para passar para a gente. Então, assim, aquilo te cativava mesmo. Você queria pertencer àquele time, sabe? Você queria falar, pô, eu faço parte desse todo, cara. E o todo é muita coisa, não é pouco, não. Você se sentia orgulhoso daquilo. Então, toda aquela situação mercadológica que existe de meta, às vezes de condições sobrecarregadas em que alguns colegas trabalham,
caía por terra ali, porque naquela sala ali, eles falavam para você que tinha meta, falavam isso aqui, mas com encantamento, você entrava realmente com desejo de pertencimento, sabe? Então isso me fez muito bem. E aí eu acho que, como no segundo RI não tinha absolutamente nada de RH, era uma coisa muito... só existia a folha de pagamento e mais nada, as coisas foram acontecendo de uma forma muito natural. E aí eu acho que eu consegui, de alguma forma, resgatar aquilo que eu tinha um pouquinho de experiência, aquilo que eu já tinha estudado e aplicando. E como o parâmetro era praticamente sempre zero, tudo que você fazia dava um resultado. E você ia aperfeiçoando. Hoje, eu acho que a gente, sem sombra de dúvida, é uma boa referência no quesito de gestão, inclusive de pessoas. E aí, avançando, eu fiquei quase que 10 anos com essa atribuição entre administrativo e RH. Depois a gente repensou em aperfeiçoar, porque aquilo que eu te falei no início da conversa, que é sempre você motivando o outro. Mas é muito difícil você só também estar com todas as bagagens de problemas do financeiro, as outras situações, e também atender as pessoas de uma forma que você dê a devida orientação a elas ali. Então a gente acabou optando, e aí foi onde o Senac teve uma participação maior, que foi a criação do BPO de RH, onde para mim como gestor foi uma coisa muito boa, porque despersonalizou o Júlio. O Júlio voltou para a atribuição dele de gerente administrativo, que é foco principal, e ele passou a ter tempo útil agora para quando realmente uma necessidade demanda tempo dele ou do próprio Dr. Marcelo. A gente criou um filtro muito bom, e um filtro criado por pessoas profissionais, que realmente são de RH, conhecem daquele metido do dia a dia. Às vezes chegava situações, sei lá, o meu vale transporte não caiu, que você fala, pô, que te demandava muito tempo para você resolver, às vezes uma contratação, né? Hoje o que a gente não faz é delegar algumas etapas da contratação, a partir de entrevistas, essas outras coisas a gente mantém, porque assim, é personalíssimo do próprio Dr. Marcelo, ele quer conhecer o candidato, ele acha muito importante conhecer as pessoas antes de adentrar a empresa dele, e eu acho muito bacana essa postura. Então a gente tem todo o rito inicial de seleção, prova, correção, agendamento da entrevista, tudo feito pelo BPO. Então a gente entra mais na fase final. E esses problemas corriqueiros do dia a dia que surgem, um atestado, uma situação ou outra, são facilmente administrados pelo BPO. E quando eu tenho um problema de alta relevância, eu consigo ter um tempo realmente útil e dedicá-lo àquela pessoa para tentar sanar. Se não é possível e ainda precisa de uma intervenção do Dr. Marcelo, a gente leva até ele. Mas assim, ficou um trabalho mais harmônico. Eu acho que a gente faz aquelas pesquisas de crime organizacional, é um bom indicador para isso, porque nas outras você via que a pessoa confundia, sabe? O fato de você ter falado um não para uma atribuição que é específica do RH com o serviço que você faz, e aí distorcia a situação. E hoje eu até entendo que não por maldade, como a gestão em cartórios ainda é algo novo que está se consolidando, as pessoas ainda têm um certo véu da ignorância, vamos dizer assim, em relação a essas atribuições dentro de um cartório. Ele reconhece um RH numa empresa convencional, um PJ convencional, mas o RH ele acha que não, que tudo é ali na figura do titular ou do substituto, que são pessoas do arco jurídico, né? São pessoas que realmente estão para as necessidades jurídicas. Essa é a habilidade principal dessas pessoas. Então a gente tem colhido bons resultados. O que você indicaria para os seus colegas de cartório a respeito desse BPO de RH? Eu acho que valeria o pessoal fazer pelo menos uma experiência de se abrir para uma apresentação, pelo menos de uma proposta, de um conhecimento. O nosso cartório está à disposição, quem quiser visitar e ver em loco, porque às vezes a proposta talvez não fique tão clara, mas às vezes a pessoa em loco fazendo uma visita, a gente coloca à disposição. Mas para nós foi um divisor de águas em relação ao relacionamento colaborador e empregador. Foi algo que veio agregar muito. Legal. Quais são suas redes sociais, pessoal, te encontrar lá e de repente fazer alguma pergunta? Eu estou no Instagram do cartório, então prefiro divulgar ali o segundo RI Guarulhos, que é o @2RI Guarulhos. Vocês vão encontrar todas as nossas ações, são postadas lá, e qualquer dúvida, qualquer necessidade também me coloco à disposição. Via telefone, via site, qualquer situação dos nossos canais que estão aí divulgados.
E a todos vocês que nos assistem, se inscrevam no nosso canal e me sigam nas redes sociais, @Alberto Correia Filho. Então não se esqueçam, inscrevam-se no nosso canal e dá um like se você gostou desse nosso episódio aqui. Muito obrigado. Júlio, muito obrigado pela presença e espero que essa parceria seja duradoura. Eu que agradeço aí pelo convite. Estou sempre à disposição, que precisarem. Obrigado.